Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor Fábio aqui da comunidade Éfeso, sejam bem-vindos ao nosso devocional, ao nosso tempo com Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, né? Retornando aí aos nossos vídeos e nós estamos meditando aqui uma série maravilhosa na comunidade Éfeso e eu partilhei, né, muito do que a gente pregou, eu partilhei aqui nos nossos vídeos, né? Então, sem perca de tempo, eu vou fazer o pedido de sempre aí para vocês, né? Se inscrevam no canal, se você estiver no YouTube, TikTok, Spotify, enfim, se inscreva, ative notificações, compartilhem esse vídeo, tá? Para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. É muito importante que você espalhe essa notícia do Evangelho, né? Tem tanta coisa ruim sendo espalhada aí na internet que a gente precisa espalhar coisa boa, né? Então a gente não vai falar que a internet é uma terra sem lei. A gente está compartilhando coisas boas aqui. É uma alegria ter você com a gente, tá? Então você sabe que nós estamos aí meditando nessa série de mensagens sobre o que é a igreja, o que é ser igreja, né? Nós meditamos já tanta coisa boa, quero convidar você a dar uma olhada aí nos nossos vídeos, em todas essas plataformas aí que eu citei, né? Então visita aí, você vai ver que a igreja é uma família para o Pai, a igreja é o corpo de Cristo, no qual Ele é o cabeça. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a igreja, templo do Espírito Santo. A Bíblia vai nos ensinar, né, que nós somos o templo para a habitação do Espírito. E na verdade esse tema é muito importante, gente. Esse tema é extremamente importante da gente conversar. Por quê? Porque Deus sempre quis habitar no meio do povo, Deus sempre quis ter relacionamento com o seu povo. Na verdade, Deus é esse Pai que criou a humanidade para que Ele pudesse refletir a glória dEle e ter encontro. O intuito de Deus não é escravizar o homem, muito pelo contrário, o intuito de Deus é se manifestar para o homem, né? Apresentar para o homem. E Deus fazia isso na viração do dia no jardim, né? A gente vê isso lá no livro do Gênesis. E depois a gente vê Deus pedindo para Moisés construir o tabernáculo, onde ele diz, né, eu acho maravilhoso esse texto lá, onde Deus manda Moisés construir o tabernáculo, porque ele diz o seguinte: eu habitarei no meio do meu povo. Depois que Deus dá toda a instrução para Moisés ali, para fazer o tabernáculo, até com a medida, com o tipo de pano, a cor e tudo certinho, né? E tudo isso tem, é claro, uma representatividade, mas o mais importante é que Deus declara: eu habitarei no meio do meu povo, né? Então Deus habita no tabernáculo, e aí depois nós vemos o templo reconstruído em Jerusalém para Deus habitar no meio do povo, e aí depois Deus se manifesta através do Filho, né? Isso que a palavra vai dizer: vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então Cristo é a expressão exata de Deus, e Deus se manifesta, Deus habita na terra através do Filho. E quando Jesus está para voltar para os céus, ele então diz aos seus discípulos, né, eu preciso ir para que ele venha. Se eu não for, ele não vem. Ele quem? O Espírito Santo. Ele vem habitar no nosso meio, né? E lá no texto base que a gente tem refletido aí, você que está nos acompanhando, você sabe que a gente está refletindo lá em Efésios, no capítulo 2, né? E no versículo 21 ele vai dizer assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então o que nós vamos entender? Que a igreja reunida também é esse templo para a habitação do Espírito, né? Logo, se a igreja reunida é esse templo para a habitação do Espírito, quem que deve vir quando a igreja se reúne? O Espírito Santo. O Espírito Santo precisa vir, né? E aí eu faço até uma provocação aqui, eu fiz essa provocação quando eu ministrei essa palavra na igreja, né? Quando a gente se reúne, está acontecendo a visita do Espírito?
a gente consegue discernir isso, clamar por isso, desejar por isso, se alegrar por isso, porque é o lugar onde a gente se reúne e o Espírito Santo vem. E o que aconteceu, gente, lá em Atos 2? A igreja estava reunida e o que aconteceu? O Espírito veio. E sabe de um negócio extremamente importante, gente, que aconteceu em Atos? Muitos falam, né, que a gente quer, às vezes, que Atos vem, a gente quer esse avivamento, a gente quer o derramar do Espírito, e a gente quer, de fato. É claro que a gente quer. A gente precisa desse derramamento do Espírito sobre a nossa vida. Mas o que aconteceu? Por que é importante? Então perceba, gente. Eu tenho certeza que o Senhor ministrou essa série de mensagens na igreja, no nosso coração, estamos sendo ministrados. E eu estou tentando repassar isso nesses vídeos. Para quê? Para você entender a importância de estar... Eu vou falar de uma maneira para a gente entender, assimilar, né? De estar na igreja. Nós estamos entendendo que é importante ser igreja, mas eu quero falar assim para ficar mais fácil, tá? A importância de estar na igreja, porque quando a gente está na igreja, a gente reunido clama por essa habitação do Espírito. Mas ele não vem só no meu coração? Tá. Vamos partir desse princípio que ele vem, mas ele vai nos levar para um lugar. Vai nos levar para um lugar. Todo encontro com Deus nos leva para um lugar. Vou citar só alguns aqui, tá? Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda. Depois Jesus encontra com ele onde? No templo. Ou seja, ele está na igreja. Jesus encontra com Pedro. O que Pedro faz? Abandona tudo e vai seguir Jesus. Encontro com Jesus leva ele para uma nova caminhada. Vou falar de outro encontro aqui com Jesus, né? A samaritana. Ela tem um encontro com Jesus, o que ela faz? Ela sai evangelizar uma cidade. Eu conheci o Salvador que eu precisava. Então, todo encontro com Jesus nos leva para encontrar o povo dele. Não tem como, gente, eu dizer que sou igreja, que eu quero ser igreja, e que eu quero servir a Deus, mas eu não quero ser igreja. Por que não tem como eu dizer isso? É a mesma coisa eu dizer, eu quero a Deus, mas não quero a família dele. Eu quero Deus, mas não quero fazer parte do corpo dele. Então, não faz sentido, amém? Então, a igreja reunida, ela tem como objetivo também clamar para que o Espírito Santo venha. E por que é importante que o Espírito precisa vir no meio da igreja? A gente vai ver a manifestação ali em Atos, e o que aconteceu? Os olhos deles foram abertos, o coração foi revestido de entendimento. Eles caminharam com Jesus, mas eles não entenderam o que aconteceu. Muitos deles não entenderam. E eles ficavam, e agora? O que vai acontecer? E aí Jesus fala, fica em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto de poder. E acontece esse revestimento de poder. Então, os olhos deles se abrem. Tanto que, eu pergunto para você, quantas pessoas se converteram? A Bíblia nem narra isso, né? Durante supostas pregações de Pedro, enquanto ele estava com Jesus. Nós não vemos relato na Bíblia. Aí depois que Jesus foi ao céu, antes da vinda do Espírito Santo, quantas pessoas foram convertidas através da pregação de Pedro? A gente não vê relatos. Mas depois que vem o batismo com o Espírito Santo e esse revestimento de poder, 3.000 almas se convertem. Por quê? Porque Pedro começa a pregar, dizendo, olha, o que aconteceu aqui foi isso, o que aconteceu aqui foi aquilo, o que aconteceu com Jesus foi isso. Então os olhos foram abertos. Eu entendo que quando o Espírito Santo entra no nosso coração e a gente reunidos como igreja clama, os olhos são abertos. Os olhos são abertos, alguém se levanta para pregar, alguém se levanta para manifestar o reino. Então, a igreja reunida é esse lugar para manifestação do Espírito Santo. E sabe o que eu quero falar para você? De repente, muitos de nós nos vemos sem uma alegria completa na nossa vida. O que eu estou tentando te dizer? Às vezes a gente está trabalhando, a gente quer o trabalho, a gente não está contente com aquele trabalho. Às vezes a gente ganha um determinado salário, a gente não está contente, a gente quer mais. Aí a gente tem uma
determinada casa, seja sua ou seja de aluguel, enfim, você está morando numa determinada casa, aí você precisa mudar, você não está mais feliz com aquela casa, e é sempre essa insatisfação da nossa alma, esse tédio da nossa alma, ele só é completo quando a gente tem um encontro com o Senhor, quando a gente é revestido desse poder. Então, por que é importante o encontro com o Senhor? E aí todos os que foram ali cheios do Espírito Santo, eles foram fazer a obra. Então percebe que essa igreja reunida, ela é uma igreja que se reúne depois, ela tem uma missão, né? E eu falei muito disso quando eu falei de igreja, corpo de Cristo. Então é esse lugar para habitação hoje. Então não existe mais o tabernáculo, não existe mais o templo em Jerusalém, não temos mais a presença física de Jesus aqui, não temos mais o jardim do Éden. Então onde é que é o lugar onde as pessoas se reúnem e clamam para que Deus venha habitar? Nesse tabernáculo de habitação do Espírito, que é a igreja. Então olha o quão é importante a gente estar reunidos, a gente ser igreja, né? A Bíblia vai dizer para a gente que a gente nós somos essas pedras vivas, é isso que Pedro vai dizer. Agora deixa eu te perguntar, uma pedra, ela constrói um tabernáculo? Não constrói. Mas pedras vivas reunidas constroem um tabernáculo. Pedras essas que têm um modelo a seguir. Então, a gente, olha os desafios que a gente vai sendo levado. Eu sou desafiado a então estar na igreja para junto clamarmos e sermos esse templo para a habitação do Espírito. Eu entendi que eu não sou uma pedra sozinha, porque uma pedra sozinha não é um tabernáculo, mas nós somos pedras vivas e ainda assim reunidos como igreja a gente tem um modelo. Qual modelo? Cristo, a pedra angular. A pedra que nós somos convidados a sermos parecidos, imitadores, como nós já falamos aqui, né? Da marca da igreja saudável, que é essa igreja de discípulos. Então a gente não é uma pedra para ficar isolado, a gente é uma pedra para estar reunida com o povo. E aí ele vai dizer assim, que nós somos, Pedro também vai dizer na sua epístola, que nós somos nação santa, raça eleita. Ele não vai dizer que você é um cara santo para fazer tudo sozinho, que só você foi eleito. Ele fala, vós sois nação santa, raça eleita. Não existe, gente, o que eu estou tentando dizer durante todas essas séries, essas ministrações, esses devocionais, é que não existe eu e Deus. Existe eu e Deus num relacionamento de intimidade, de secreto, mas o eu e Deus me leva para algum lugar, me leva para a família dele, me leva para o corpo dele, me leva para o templo, me leva para me reunir juntos, a gente formar um templo para a habitação do Espírito. Então nós somos essa nação, eu não sou sozinho, né? Quando Deus chama Abraão, ele diz, em ti serão benditas as nações da terra, eu farei de ti uma grande nação. Deus não chamou Abraão para caminhar sozinho, ele sempre falou, vai ter um povo aí que vai vir a partir do que eu vou derramar sobre você. Então, irmãos, essa insatisfação, ela é completa em Deus, e o propósito da nossa vida, eu não tenho dúvida disso, a gente encontra reunidos como família, como corpo e como templo para a habitação do Espírito. A gente descobre o nosso destino, sim, na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, hoje eu sou pastor e foi alguém que olhou para mim e falou, cara, você é pastor, teu chamado é para isso, eu vou te ungir para isso. Não fui eu que discerni sozinho, foi no corpo que eu descobri. Sabe o que eu falo? Hoje eu sou pastor de uma comunidade, amanhã pode acontecer um monte de coisa, eu posso estar em outra cidade, mas de uma coisa eu sei, eu jamais vou deixar, em nome de Jesus, de estar na igreja, de ser igreja. Eu jamais vou deixar de pastorear. Pastor, mas se você estiver numa igreja, você vai ser pastor? Posso não ter título, mas o encargo eu vou ter sempre.
Então por que eu estou te falando isso? Porque na igreja nós vamos ter irmãos orando por nós, direcionando a gente para um chamado que Deus deseja de nós, E aí a gente vai descobrindo isso no nosso trabalho, a nossa vocação, que é um talento, um dom que Deus colocou na nossa mão, né? Eu costumo dizer, gente, que não tem trabalho secular, né? Que todo o nosso trabalho é para o Senhor. Então a gente vai descobrindo tudo isso na igreja. É por isso que nós somos convidados a juntos sermos essas pedras vivas, essa nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Então é esse edifício que bem ajustado, juntos, ajustados, a gente canta, né? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo e tal. Então nós somos chamados, Pedro vai dizer, nós fomos chamados para manifestar a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos encontrar alegria e sentido para a nossa vida quando a gente entender, eu estou manifestando a glória daquele que me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Se você estiver fazendo isso, você vai estar de alguma maneira na igreja, você vai estar na igreja, você vai ser igreja. E a partir dali a gente é treinado, né? Eu costumo dizer, a gente é treinado no culto de domingo para a gente enfrentar o desafio da semana, né? E a gente é lapidado nas nossas reuniões de pequenos grupos de discipulados. Amém, amém. Eu quero orar junto com você. Pai, eu quero te agradecer por esse meu irmão, por essa minha irmã que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo esse devocional. Ó Deus, nós entendemos que a igreja reunida é esse templo para a habitação do Espírito. Nós entendemos que quando 2 ou mais estão reunidos em teu nome, o Senhor ali está. Então nós entendemos, Senhor, que o Senhor nos chama para estar reunido com essas pedras vivas que juntos formam esse edifício para a habitação do Espírito. Eu quero pedir que, a começar por essa pedra que agora está ouvindo esse devocional, e a começar em mim, que sou uma pedra também, dessas pedras vivas, a começar em nós, que o Espírito habite em nós e que a gente possa correr para a comunhão, correr para o lugar onde nós pedimos a manifestação do Espírito Santo. Nós não vamos caminhar sozinhos, nós não vamos estar sozinhos, primeiro porque o Senhor está conosco e segundo porque nós temos a igreja para caminharmos juntos. Pai, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor vem buscar a tua igreja. Então o Senhor não vem buscar um indivíduo, o Senhor vem buscar uma noiva. O Senhor não vem buscar um indivíduo, o Senhor vem buscar um povo que está reunido, clamando, apressando e desejando a tua volta. Pai, abençoa essa vida, que ela tenha um dia de bênção, de vitória e um dia cheio da tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o seu dia. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe e não se esqueça que você é amado por Jesus. Valeu!